Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em 1 Reis, capítulo 17, de verso 1 a 34, que diz assim: O Senhor, nosso bom Deus Todo-Poderoso, levantou o profeta Elias para dar um recado ao rei Acabe, que naquela cidade de Tesbe ia passar por uma seca muito grande, por um deserto muito grande, e que por muito tempo e por muitos anos não ia cair nem orvalho e nem chuva, que eles se preparassem. E Acabe, ele não acreditou no que o profeta Elias estava avisando, que não foi o profeta Elias, mas o profeta estava sendo levando a palavra, levando a profecia para o rei, para que ele se preparasse. O profeta estava obedecendo a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. Meus irmãos, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso nos autoriza, nos manda levar um recado, dar um recado ao outro, ao irmão, seja a quem for, a pessoa tem que parar para ouvir e saber que um homem de Deus está sendo usado pelo nosso bom Deus Todo-Poderoso. E Elias, ele foi muito obediente ao Senhor. Como nós sabemos, Elias, na palavra, foi um profeta usado grandemente e poderosamente por Deus. Mas muitas das vezes, o rei Acabe por ser um rei, muitas das vezes o Senhor nos coloca em um cargo, nos coloca em uma posição de autoridade e acaba esse cargo tomando o lugar do nosso bom Deus Todo-Poderoso, aonde muitas das vezes o Senhor usa pessoas para dar um recado e aquela pessoa não acredita, não confia que é de Deus. E ele não era para ele desacreditar, porque ele sabia que Elias era um homem levantado por Deus, era um profeta de Deus, usado por Deus. Então, Elias disse assim como eu sirvo o meu Deus, como eu amo o meu Deus, eu estou te dizendo que por muitos anos não há de cair nem orvalho e nem chuva nessa cidade. E pelo profeta ser desacreditado pelo rei, o Senhor estava observando toda aquela situação e pediu para que Elias se direcionasse para o leste, para leste, saísse daquela cidade e se direcionasse para o leste e lá ficasse escondido por um tempo até o Senhor ordenar ele para levar ou para abençoar outras pessoas, outras vidas, outros lugares. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. É assim que o Senhor faz. Quando a gente recebe uma profecia de um homem de Deus, enviado por Deus, e que a gente não acredita, ou que a gente desacredita, o Senhor só nos observa como é que a gente vai aceitar, como é que a gente vai receber, como é que a gente vai proceder naquela mensagem. Amém? E por o rei desacreditar, ele passou por diversas aflições, por diversos apertos, por não ter acreditado, por não ter sido humilde. Por ele ser rei, achava que um profeta do Senhor não estava à altura de dar este recado. E assim o Senhor faz, assim o Senhor fez com o rei, usando Elias. E ele passou por diversos apertos e aflições por conta da seca e por conta da chuva. E para que aquele lugar houvesse chuva, depois dos anos que o Senhor determinou, depois o Senhor usou o próprio profeta Elias para que orasse, para que viesse chuva naquele lugar. Amém? Mas quando o Senhor direcionou,
quando o Senhor direcionou Elias para o leste, para ficar escondido em uma caverna, assim o Senhor também usou o profeta Elias, porque por muitos anos ele ficou naquele lugar e também pela seca ser tão grande que o Senhor pediu para que ele se direcionasse ao leste e lá ficasse próximo ao Rio Jordão, que lá ele ia ser suprido, que o Senhor já tinha dado ordem aos corvos para levar água, que ele bebesse água do córrego, e também que os corvos ia suprir a fome dele, ia levar alimentos para ele. E assim o Senhor fez com o profeta Elias. Elias, sendo obediente ao Senhor, seguindo as ordens do Senhor, ele foi e os corvos levou pão e alimentos para ele de manhã e à tarde. Glórias a Deus, é assim que o Senhor faz. Só que chegou um período, meus irmãos, que Elias estava lá e o Senhor direcionou ele para que ele fosse para uma outra cidade. E assim ele fez, e assim ele foi. E é porque a água já havia acabado do córrego, a seca foi tão grande que acabou a água, não tinha como ele continuar ali, porque a seca estava muito grande, acabou a água do córrego, e ele foi para uma outra cidade que o Senhor tinha direcionado. A cidade que ele foi Sidom. E o Senhor direcionou ele para a cidade de Sidom. E aí, lá onde ele ia encontrar com uma viúva que ia suprir as necessidades dele. Só que, quando o profeta chega lá na viúva, o profeta sai certo de que aquela viúva ia suprir suas necessidades, ia matar sua fome e sua sede. Só que quando o Senhor ordenou Elias para ir encontrar com esta mulher para suprir as necessidades da mulher, ele não sabia, ele achou que ele que ia ser suprido por essa viúva. Só que chegando lá, ele ordenou. Ele chegando em Sidom, encontrou uma viúva catando gravetos para fazer alimentos para ela e para o filho. E chegando lá, o Senhor ele encontrando com esta mulher, ele pediu, com esta viúva, ele pediu que ela providenciasse água. Assim ela providenciou. Quando ela estava a caminho buscando a água para ele, ele disse também: traz um pão para eu comer. E aí ela disse: tão certo como eu sirvo ao Senhor, que eu não tenho pão para te dar. E Elias ficou sem saber. Então traga o que tem. Ela disse: o que tenho aqui é um punhado de farinha, com um pouco de azeite e água. E aí Elias, sem entender, mas direcionado pelo Senhor, disse: divida comigo, faça o bolo da farinha com a água e traga para mim comer, e depois você faz algo para o seu filho. E assim ela fez, ela foi obediente, assim como Elias foi obediente ao Senhor, sendo um profeta, levando essa provisão para esta viúva, e ela acreditou, uma mulher que nada tinha para comer, que já estava pensando no amanhã, que não tinha nada para ser suprido para ela e para seu filho. Ela foi obediente, meus irmãos. A humildade daquela mulher foi tão grande, de tamanha fé, que ela obedeceu. Já o rei, todo o recado que Elias mandou, que o Senhor enviou Elias para dar ao rei, o rei não acreditou e não fez o que o Senhor tinha determinado para ele fazer, que ele se precavesse que a chuva ia ser grande por muitos e muitos tempos, não ia cair nem orvalho nem chuva, e ele não acreditou. E assim o Senhor pediu para que o profeta Elias se afastasse e deixasse ele passar por esse grande aperto, por esses grandes desafios. E ele direcionou o profeta para Sidom, para ver esta mulher, esta viúva, que nada tinha para comer, mas ela foi obediente, a fé dela foi tão grande que ela obedeceu. Glórias a Deus. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos filhos obedientes,
obediente às coordenadas e à direção que o Senhor nos dá todos os dias. Todos os dias, meus irmãos, o Senhor nos direciona a algo. Vamos observar e prestar atenção mais no que o Senhor está nos falando e nos direcionando. Amém? E sejamos como aquela mulher, obediente ao Senhor, de grande fé. Ela foi uma mulher de grande fé, porque ela já não tinha mais nada o que comer. Ela estava catando gravetos, tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite e água para fazer um bolo de farinha para ela comer junto com o filho. E ela dividiu e repartiu para 3. Chegou mais um e ela supriu aquela necessidade. Ela supriu a necessidade de um profeta. E ele disse assim no verso 13, ele disse assim, ordenou a ela e ela fez, ela foi obediente. No verso 13, de 13 a 16, disse assim: mas Elias disse a ela: não tenha medo, não tenha medo. Mais uma vez o Senhor nos alertando: não tenha medo, meus irmãos, meus filhos amados e queridos, não tenha medo. Eu estou com vocês, eu estou na vida de vocês, eu sou a direção, é eu que vou à frente de vocês. Não temas. Glórias a Deus, meus irmãos, por essa passagem, por essa palavra. Não temas. Mais uma vez o Senhor usa a palavra por esses dias, o Senhor, consecutivos, o Senhor está falando muito de usar profetas, levar a palavra e não temas, não tenha medo, glórias a Deus, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim e depois faça algo para você e o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Glórias a Deus. A escassez, a falta de chuva também estava muito grande para ela, mas ela foi obediente, mulher de grande fé, viúva de grande fé. Glórias a Deus. A mulher fez conforme Elias disse, a mulher fez conforme Elias disse a ela. Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento da farinha e do óleo, enquanto foi preciso. Pois, por mais que comecem, sempre haverá farinha a farinha de sobra no jarro e azeite na botija. Glórias a Deus. Exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. E assim foi feito, meus irmãos. Ela acreditou, mulher de grande fé. Ela acreditou e o Senhor supriu todas as necessidades daquela viúva, todas as necessidades do seu filho e todas as necessidades do profeta Elias. Glórias a Deus. Eu vou orar, meus irmãos, para que nós sejamos ter o coração rendido e grato ao Senhor como aquela mulher. Ela tinha tudo para não acreditar, mas ela acreditou. Glórias a Deus. E o Senhor mandou dizer que nada ia faltar, que ela não tenha medo. Ela usou o profeta para dizer: não tenha medo, eu estou com você, eu vou suprir as suas necessidades. E assim nesta manhã de hoje o Senhor nos diz: eu vou suprir, filhas e filhos, as suas necessidades. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por mais uma palavra. Obrigada, Senhor, por este dia, por esta manhã que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor aqui está nos direcionando para que nós não tenhamos medo, para que o Senhor está conosco. Oh, Pai, que nosso coração seja como daquela viúva, Pai, que acreditou. O Senhor mandou o recado para o rei Acabe e ele não acreditou, Pai. Ele achou que o Senhor, na hora que ele quisesse, teria chuva. Oh, Pai, o Senhor que botou o rei Acabe naquela posição, naquele posicionamento de rei. E chegou uma hora, meu Pai, que ele não acreditou na Tua palavra.
ele ele não acreditou no que o seu profeta estava dizendo, porque foi o Senhor. Elias só estava sendo, Pai, obediente a Ti. E assim, ele não acreditando, ele passou pelos desafios. Mas aquela viúva, Pai, por não ter nada, mas acreditar naquele homem, acreditar na sua palavra, mulher de grande fé, Pai. Ela acreditou e o Senhor supriu as suas necessidades. Onde há muitos anos naquela terra não tinha chovido, não havia chovido por muito tempo, e assim ela estava passando por grandes necessidades, e por ela obedecer a sua voz, obedecer a Ti, Pai, um coração de grande fé, mulher de grande fé, Pai, ela foi suprida as suas necessidades, e assim seja comigo, meu Pai, na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus irmãos e de toda a sua humanidade, Pai. Vem, Pai, socorrer os Teus filhos. Vem, Pai, suprir as nossas necessidades, porque o Senhor é um Pai amoroso, cuidadoso e zeloso por cada um de nós, por cada um dos Seus filhos, ó Pai. Vem, Senhor, vem, Pai, com o Teu poder, com a Tua glória. Usa os Seus profetas, usa a Tua palavra, usa, Pai, as Suas mensagens para que seja direcionamento para mim e para os Seus filhos amados e queridos e toda a sua humanidade, Pai. Meus amados, meus queridos irmãos, eu sinto muito a presença do Senhor aqui. O Senhor está presente todos os dias nas nossas vidas, mas eu sinto uma presença sobrenatural do Senhor neste momento para dizer: não temas, filho, não tema, meus irmãos, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Glórias a Deus, fiquem todos com Deus. O Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente.